tarde, queridos amigos do nosso canal Olhar os Campos. Estamos aqui com mais uma história missionária, uma história muito linda, talvez uma das mais conhecidas de todas as histórias do campo missionário. Vamos pensar, tem que voltar na máquina do tempo aí, hein? Volta bastante. No domingo, 8 de janeiro de 1956, certo? Esse é um dos dias mais conhecidos na história das missões mundiais, né? Porque teve um grande alcance aquilo que aconteceu nesse dia. Guardem bem, 1956, janeiro de 1956, ok? 8 de janeiro. Ok, vamos voltar bastante para fevereiro de 1952, né? Num porto ali na Califórnia. Um navio estava saindo de um porto da Califórnia, Estados Unidos, né? Em direção do Equador. Naquele tempo, as grandes viagens eram mesmo de navio, transatlânticos, né? E no caso ali, eles foram costeando toda a América do Sul e andando em direção ao quê? Ao Equador. Ali dentro do navio tinham dois americanos, né? Que tinham se formado na faculdade e agora tinham um desejo muito grande de falar com alguns índios, indígenas, né? Com alguns indígenas no Equador, da tribo Quichua, certo? Então guardem esse nome, Quichua. O nome dos dois missionários eram Jim Elliot e Pete Fleming, ok? Jim Elliot, Pete Fleming, e o líder, o que teve essa ideia, foi muito mais o Jim Elliot. Ele nasceu numa família cristã, uma família que falava sempre sobre missões, e ele teve uma formação muito ligada à natureza, né? Então eles iam acampar na mata, o pai deixava os filhos saírem, fazerem muitas coisas nas florestas ali, então ele tinha esse desejo já de estar vivendo no mato. Não sei se você tem, nem eu tenho, mas ele já cresceu assim, com essa adaptação, né? Então, ele criou, já quando jovem, uma frase que é uma das frases mais famosas que existem quando se pensa em missões. A frase é a seguinte: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. Atenção, de novo. Não é tolo aquele que dá aquilo que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. Esse pensamento tem a ver com a eternidade. Porque muitas vezes nós podemos dar as coisas aqui na Terra que nós não podemos guardar. Se você der, talvez, um dinheiro que sobrou para você para uma missão, esse dinheiro iria para outra coisa. Você não consegue guardar. A tua saúde, você pode trabalhar bastante, fazer coisas, né? Mas a tua saúde você não consegue guardar. Agora, se você investir isso no reino de Deus, isso aí, você vai ganhar o que não se pode perder. Vai ganhar lá no céu o galardão, a recompensa daquilo que você serviu aqui na terra, tá vendo? Então essa é a frase. Não é tolo aquele que dá aquilo que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. Ok, certo. O Jim Elliot tinha essa ideia e o Pete Fleming acabou sendo uma resposta à oração dele. Ele queria ir para o Equador e não queria ir sozinho, né? Mas ele passou em várias igrejas nos Estados Unidos, pregando, falando: quem quer ir para o Equador comigo? Vamos lá, temos os índios Quichua que precisam ouvir de Deus, né? E ninguém se manifestava. Houve um que se manifestou, chamava Ed McCully. Ed McCully estava com muita vontade de ir, mas ele falou assim: Jim, eu vou me casar primeiro, certo? E depois que eu casar, aí eu vou, né? E isso passou, ele ficou um pouquinho desanimado, mas de repente, numa conferência, o Pete Fleming, que até tinha estudado com ele, falou: eu vou com você. Nós dois vamos lá para ganhar os Quichuas para Cristo. Que legal, né? Então estava lá, os dois viajando, e algumas coisas que o Jim Elliot tinha com ele na cabine, né? A cabine do navio, cabine apertadinha, Pete Fleming tinha algumas fotos, tinha alguns livros, mas tinha lá um caderninho preto, famoso, do Jim Elliot, onde ele anotava tudo. Anotava novas palavras, anotava aonde ele ia, anotava algumas coisas em espanhol, porque ele precisava aprender espanhol. Tinha também uma foto da Betty,
que a Betty era a namorada do Jim Elliot. Bom, não vamos pensar num namoro como é nos dias de hoje, né? O namoro naquele tempo era mais um compromisso de estar juntos, né? Um compromisso de algum dia estar juntos e casar. Era isso que ele tinha com a Betty. A Betty ficou nos Estados Unidos, ele foi, embarcou para lá e levou a foto dela. No caderninho ele marcava muitas coisas. Para vocês terem uma ideia, nesse caderninho, eu vou até ler aqui, em 1952, haviam 1.700 línguas que não conheciam a Bíblia. E 10% dos que falavam que seriam missionários acabavam sendo missionários. Já hoje, nós temos, cada missionário, ele cuidava de 300 pessoas nos Estados Unidos, olha só, um missionário para cada 300 pessoas. E no mundo, havia um missionário para cada 50 mil. Já pensou? Um para cada 300 e um para cada 50 mil. A gente vê como é difícil e diferente isso, né? Hoje, nós sabemos que são mais de 3.500 línguas que não tem a Bíblia, porque as pesquisas são maiores, a internet nos ajudou a conhecer melhor o mundo, e, vamos dizer, poucas pessoas se oferecem a ser missionários, menos ainda que os 10%, então nós temos uma pessoa cristã para cada 500 nos Estados Unidos e um missionário para cada 150 mil no mundo. Já pensou? Né? Um missionário para 150 mil pessoas é muito pouco. Por isso que nós estamos aqui dizendo, olhai os campos. Olha os campos. Tem muita coisa para fazer. E eles estavam ali olhando, certo? Muito tempo de viagem, muitas peripécias naquele navio antigo, imagina um navio antigão, 1950 e pouco, né? Aquele navio correndo ali no mar, tempestades e tal, mas chegaram, né? Chegaram até o Equador, na cidade de Guayaquil. Guayaquil é uma cidade portuária, né? Muito, muito, muito quente, e eles dois não estavam acostumados com tanto calor assim, né? Porque eles vinham de uma região mais ou menos fria nos Estados Unidos. E ali, eles iam encontrar com o Dr. Ted Marsh, né? Que esse Dr. Ted Marsh é o que tinha começado trabalhos com os quichuas, fazia vários anos, e ele tinha construído na aldeia de Xandia, Dr. Ted Marsh, aldeia de Xandia, Equador, ok? Tinha construído uma estação missionária. O que é uma estação missionária? Uma estação missionária a gente considera quando tem uma escola, um ambulatório para atender a pequenos serviços médicos, quando tem também um escritório e uma casa para os missionários. Ele tinha construído tudo isso lá na aldeia de Xandia, aldeia dos quichuas. Ele sabia falar muito bem quichua, ele tinha feito amizade com os quichuas, ele era muito querido lá entre os índios quichuas. Mas a esposa dele teve uma doença mais grave e precisava ficar nessa cidade maior, em Quito, onde ela poderia ser tratada. E no dia que eles chegaram, eles esperavam que lá em Guayaquil o Dr. Ted Marsh iria buscá-los. Mas nada. Não tinha doutor nenhum. E eles tiveram que se virar com o pouco espanhol que eles tinham, acharam um hotel, né? E começaram a ver a dificuldade que era o espanhol para um inglês, né? E ali conseguiram dormir. No dia seguinte, o Dr. Ted Marsh apareceu e falou, nossa, eu errei o dia. Eu achei que vocês chegavam hoje, vocês chegaram ontem, né? Mas vamos lá que a gente vai para Quito. O Jim Elliot e Pete Fleming falaram assim, ufa, porque Quito é nas montanhas, então lá é bem mais friozinho, bem mais fresquinho. E eles falaram, lá nós vamos passar melhor. Então, ali eles já viram que havia um desafio, né? Havia uma notícia difícil e uma notícia boa, né? A notícia difícil era que eles tinham que aprender espanhol. Aprender espanhol não era fácil para os americanos, né? Dois americanos ali tentando aprender espanhol, e tentavam, e falavam, e tentavam, né? Essa era a notícia difícil, mas também teve uma notícia boa, uma notícia ótima, especialmente para o Jim Elliot. A Betty mandou uma carta dizendo, Jim, estou indo para o Equador. Vou ser tradutora e revisora aí no Equador. Imagina só, né? Ele lá, todo sozinho, longe da família. A noiva dele, a namorada dele,
que esperava casar com ele, estava chegando no Equador para viver com ele. Então, eles foram, né, depois de saber um pouquinho de espanhol, com o Dr. Ted Marsh, foram até uma cidade construída que chamava Shell Mera. Bom, talvez você já colocou gasolina na Shell. É isso mesmo, é a mesma Shell. A Shell tinha tentado cavar poços de petróleo no Equador. Não deu certo. Então, eles venderam todas as instalações, os galpões, os escritórios, as máquinas por preço de banana. E a missão comprou. E lá em Shell Mera, então, era a sede da missão, né, que atendia os quichuas, e aonde tinha também os aviões. Os aviões que eles usavam para chegar nas aldeias, porque lá é tudo longe, né? E para andar a pé na floresta é ruim. Então eles construíam pistas nas aldeias e o avião chegava até lá. Foram até Shell Mera e lá ele falou, olha, vamos lá, o Dr. Ted Marsh falou, venham conhecer o Nate Sant. Nate Sant era o piloto, né? A esposa dele chamava Marty, então a Marty operava o rádio para ter as notícias do mundo inteiro, que não existia a internet, nem esquecem as coisas de hoje. Era o rádio mesmo, aquele radião para pegar as ondas, com aquela antena gigante, para pegar as ondas que vinham dos Estados Unidos, de outros países, para ter notícias. E a Marge trabalhava no rádio e o Nate era um ótimo piloto. Era aquele que pilotava para levar e trazer, buscar os missionários, levar mantimento, levar materiais de construção. E o doutor falou, olha, nós vamos hoje fazer um sobrevoo sobre a floresta para vocês verem como é a floresta e verem um pouquinho aonde tem algumas ideias, algumas aldeias dos Aucas, dos Quichuas, desculpe. E eles foram, viram as aldeias dos Quichuas de cima, né, com avião, né, viram de cima assim, e perguntaram para o Dr. Ted Marsh, o que são esses Aucas? E o doutor explicou, os Aucas é uma tribo que ninguém nunca conseguiu chegar perto deles. São misteriosos, são vingativos, é uma tribo que ninguém conhece. E isso ficou na cabeça do Jim. Aucas, Aucas, Aucas. Então, primeiro Quichuas, depois Aucas. E eles conseguiram, então, conhecer bem a floresta e saber onde tinham algumas aldeias. E colocaram no mapa, tem uma aldeia aqui, tem uma aldeia aqui, tem uma aldeia aqui. E eles começaram a planejar como é que iriam de Shell Mera chegar até as aldeias. Então, esse é o primeiro capítulo da história do Jim Elliot. E na próxima história continuaremos.